Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chef Sem Segredos. Hoje, porque estamos perto da Páscoa, decidi trazer-vos um prato mais típico desta altura, que é o cabrito assado. Eu trouxe-vos aqui um quarto de cabrito. Eu fiz a marinada um pouco antes, há cerca de 4 horas atrás, portanto, para que o borrego pudesse ir absorvendo algum sabor, e eu aconselho que o façam vivamente, até porque o borrego é uma carne de sabores fortes, não tanto como o cabrito, mas de qualquer das formas tem sabores fortes. Existe muita gente mais sensível a estes sabores e uma boa marinada, portanto feita atempadamente, vai-vos ajudar imenso a retirarem esses sabores mais fortes do borrego ou do cabrito. Desta forma, eu marinei cerca de 4 horas, poderão fazê-lo entre 4 a 6 horas, no mínimo 3 a 4 horas deverão fazê-lo. Portanto, o que eu utilizei para a marinada foi cebola, alho, salsa, alecrim, limão, sálvia, pimenta vermelha, pimenta preta, pimentão doce, que na fotografia não está porque me esqueci, mas levou também pimentão doce ou colorau, sal, louro, piso de coentros, que basicamente é o género de um pesto à portuguesa, digamos assim, tradicional ali da zona do Alentejo, e levou também bastante vinho branco. Iremos mais tarde adicionar um pouco de mostarda e vinho do Porto. Para guarnição, trouxe-vos um arroz à ribatejana, que é feito com, portanto, os sucos que a carne liberta. Iremos colocar a carne no forno e desta forma, ao estar sobre a grelha, vai deixar cair os sucos da carne. Esse arroz vai cozinhar com esses sucos, vai ficar muito mais saboroso. E vamos também guarnecer com batatinha nova, assada no forno. Fiquem para ver, tenho a certeza que vão gostar. O prato é super simples, como vos disse, já tenho a marinada pronta. Mais importante que tudo é pormos o nosso forno, portanto, em pré-aquecimento. Ora, eu vou então colocar o forno nos 180 graus. Já temos então aqui o borrego. Eu vou retirar o excesso de folhas. O que é que não queremos desta marinada? Não queremos as folhas de louro. E vamos retirar a perna, escorrê-la. Eu aqui neste quarto de borrego fiz alguns golpes, mais ou menos até à zona do osso. Poderão fazê-lo. Se quiserem uma cozedura mais lenta, se quiserem portanto, que a perna fique mais tempo no forno, vai se tornar mais suculenta, mais saborosa. No entanto, irá também demorar um pouco mais no forno, e eu optei desta vez por fazê-lo assim. Vamos então aqui reservar e ficamos então com o preparado da nossa marinada. Eu já retirei aquilo que não podíamos triturar na nossa marinada, coloquei o alecrim, o alho, coloquei-os nos cortes da carne e agora ficamos então aqui com a cebola, com a salsa e com o resto das especiarias e dos condimentos. Vamos juntar tudo, vamos reservar cerca de metade, portanto, desta marinada. Podem utilizar uma pequena varinha mágica. Malta, se não conseguirem triturar tudo, não tem mal nenhum. Será apenas este preparado, nós vamos utilizá-lo apenas para regar a nossa carne durante a assadura. Portanto, de forma a que uma parte seja absorvida pela própria carne e a outra parte excedente, portanto, vai pingar para cima da nossa guarnição, portanto, do nosso acompanhamento. Temos então a nossa carne quase pronta a entrar no forno. Estou apenas a aguardar que o forno acabe de fazer o pré-aquecimento. Juntamente com esta carne eu trouxe um chouriço de porco preto, alentejano. Portanto, vamos lhe dar pequenos golpes e vamos colocá-lo também junto da carne e irá assar em simultâneo. E vamos colocá-lo junto da carne. Ora então, tal como vos tinha dito, para o nosso acompanhamento, temos então aqui uma batatinha nova. Eu gosto muito de utilizar batata nova. Se ela for um pouco maior, eu aconselho a que a cortem ao meio. Neste caso, estamos a falar de batata nova com
com uma medida muito pequena e não tenho necessidade de fazer golpes. O que é que eu vou fazer? A coisa mais simples do mundo, que é sal, pimenta e um fio de azeite. Já temos então aqui a batata temperada. Entretanto, o forno já está pré-aquecido e vamos então avançar com a carne. Tenham algum cuidado para não pingar. Vamos então avançar para o restante da guarnição. Eu trouxe estes cogumelos marrom. É uma ótima opção. Eles são bastante acessíveis. Por vezes até são mais baratos que o próprio cogumelo Paris, aquele cogumelo branco tradicional. Vou-vos pedir que não lavem os cogumelos. Sim, eu sei, não é um pedido muito comum, há pessoas que já têm essa percepção, outras não. O que é que acontece? O cogumelo é como se fosse uma esponjinha. Se nós lavarmos o cogumelo em água abundante, o que ele vai fazer é absorver essa mesma água. E desta forma vai acabar por perder o sabor original dele. O que é que eu vos aconselho? Se o cogumelo estiver muito sujo, vocês podem, com uma pequena faca, retirar esta parte final do pedúnculo, que eu vou retirar aqui, e descascar, por assim dizer, o cogumelo, puxando a pele do mesmo. Isto se ele tiver com muita terra. No caso de o cogumelo estar até bastante limpo, poderão apenas retirar o pedúnculo, batê-lo bem para sair algum excesso de detritos que tenha, e o cogumelo está pronto a usar e mantém o sabor todo original. E é isso que procuramos também na nossa cozinha. E partimos em 4. Os maiores poderão ser em 4. Nos cogumelos mais pequenos, partir apenas ao meio. Dar uma limpeza na bancada de trabalho. É extremamente importante que mantenham a vossa bancada de trabalho sempre limpa e organizada, porque isto vai-vos possibilitar que não se percam na cozinha. Não há maior segredo na cozinha do que a organização e a limpeza. Vamos reservar o chouriço, ele vai acabar de cozinhar num momento mais final, quando entrar, portanto, tanto o arroz como a batata. Então vamos reservá-lo um pouco. Vamos então fazer a capa de mostarda e vinho do Porto no quarto de borrego. Pessoal, eu vou adicionar também uma colher da nossa marinada. Vai acrescentar também bastante sabor a esta mesma crosta. Para não perder mais tempo, vamos então passar para o arroz e para a batata. A batata nós vamos colocá-la junto com, neste caso, o cogumelo. Não exagerem no tempero do cogumelo. Eu temperei a batata primeiro. Porquê? Porque o cogumelo, ao estar por baixo da carne, irá absorver os sucos em primeiro lugar. E desta forma irá absorver todos os condimentos, digamos assim, da própria carne. Ok? Não exagerem no tempero do cogumelo. Neste caso, fica-nos a faltar o arroz. E eu vou utilizar esta mesma terrina da marinada. Colocar o arroz que pretendemos. Neste caso eu vou cobrir o fundo, adicionar o caldo que reservamos, juntar um pouco de água e juntá-lo ao arroz. Vão ver que os bagos de arroz que estavam lá de cima vão descer e vamos nos certificar, está ótimo, e vou colocá-lo dentro do forno para que possa cozinhar em simultâneo com a própria carne. Baixei um pouco a temperatura para os 170 graus e vai cozinhar durante cerca de
1h30 sensivelmente. Não se esqueçam durante o processo de ir, portanto, hidratando a vossa carne com o preparado que reservaram anteriormente, que vão regando e vão molhando a carne para que não fique demasiado seca. A nossa carne, ao fim de cerca de 1h10, ficou cozinhada, continua suculenta. Vamos agora deixá-la repousar cerca de 7 a 10 minutos. O arroz acaba de secar um pouco mais, a batata acaba de cozinhar. Nós vamos então agora pôr o chouriço a acabar de assar. Vamos manter essa temperatura, os 170, e vamos então acabar de assar o chouriço enquanto a nossa carne descansa e o nosso arroz e as nossas batatas finalizam. Tenho aqui na minha mão o molho de carne, neste caso para que vamos utilizar juntamente com o borrego. Eu tenho estes sacos com algumas porções de molho de carne, assim como, por exemplo, o piso de coentros que vos indiquei no início, e como tal ainda tenho alguma quantidade. No entanto, eu deixo aqui a promessa que irei fazer um dia convosco, irei-vos mostrar como se faz um molho de carne. O nosso molho já se encontra dissolvido, já aqueci aqui o molho, ele precisa de reduzir um pouco. Eu tenho aqui menta, ou neste caso hortelã, e que irei ciselar, picar, poderão até pô-la inteira dentro do próprio molho para dar algum sabor. Colocá-la dentro do nosso molho de carne. Deixar ferver alguns minutos, muito no mínimo, deixar o molho reduzir um pouco. Eu deixei-o assim propositadamente, eu deixei um pouco mais laço, mais líquido. No entanto, agora poderá reduzir na fase final. Já temos então o nosso arroz pronto. Eu vou colocá-lo numa pequena taça. Eu poderei mostrar-vos, talvez, desta forma. Ele tinha uma pequena crosta, tem uma pequena crosta aqui do forno. Irei colocá-lo nesta pequena taça. Tenham atenção para não se queimarem. Extremamente saboroso, pois recebeu os sucos da carne que nós estivemos a cozinhar. Portanto, isto funciona com qualquer tipo de carne. Podem não fazer com um pernil, poderão fazê-lo com qualquer tipo de carne de peça um pouco maior. Chegou então o momento de ver se a nossa carne está cozinhada, se está suculenta, se não ficou demasiado seca. Eu acredito que não. Vamos desde já colocá-la aqui na tábua, cortar e certificar-nos disso mesmo. Ela está com um ótimo aspecto. Temos que encontrar a zona onde o osso foi cortado. Vamos então aqui colocá-la. Como podem ver, está rosada. Poderá, depois depende um bocadinho, é um pouco a gosto. Poderão deixá-la um pouco mais passada, mais mal passada. Eu, por mim, prefiro o ponto médio, médio-mal, mais para o médio-mal. No entanto, se vocês desejarem a vossa carne um pouco mais passada, poderão também deixá-la mais um pouco no forno. Temos então as batatas. Irei aqui envolvê-las. Chegou então a hora de empratar o nosso prato. Já temos a nossa carne pronta, temos as batatas que estão com um ótimo aspecto, acabadinhas de sair do forno, e o nosso arroz. Inclusivamente, o molho também já está pronto e vamos então empratar. O nosso molho de carne, que entretanto reduziu, e vamos colocar sobre o borrego. E quase me esqueci do nosso fantástico chouriço de porco preto, que foi assado no forno juntamente com o resto. Entrou um pouco mais tarde para não ficar cozinhado em demasia. No entanto, está com um ótimo aspecto. Eu vou retirar aqui 2, 3 pedaços para o nosso prato.
poderão ter que retirar um pouco mais cedo o arroz, caso a vossa peça de borrego seja demasiado grande, ou seja, um pouco maior do que esta. Esta tinha sensivelmente 1,2 kg, salvo erro. Acho que é um prato extremamente simples e é uma ótima opção para cozinhar para toda a família. Uma boa Páscoa e até à próxima. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, dar um like, podem ativar o sininho para serem notificados de novos vídeos. Eu cá estarei para a semana para vos apresentar mais uma receita. Espero que vocês estejam aí também. Um grande abraço a todos e obrigado.